Vamos falar essa manhã sobre prontos para obedecer. Aleluia. Amém, querido? Já quero ler com você Filipenses, capítulo 2, verso 5. Filipenses 2, 5. Filipenses 2, 5. Amém? Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. E verso 11, para a gente finalizar essa leitura. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esse texto aqui ele nos ajuda a entender que a obediência é o lugar de segurança. Quando eu obedeço a Deus, ou quando Deus me dá uma direção e eu estou de acordo com aquilo que Deus me orientou, querido, no final tudo dá certo. Pode parecer que no momento natural os nossos olhos estejam nos colocando aquilo que a gente está vendo. Mas se eu de fato obedecer ao Senhor, independente do que eu estou vendo, no final tudo dá certo. Jesus é o nosso maior exemplo de obediência. Ele veio resgatar os que se haviam perdidos. O homem se perdeu, a humanidade se perdeu quando conheceu o pecado. Quando o homem ele conhece o pecado, ele morre espiritualmente. É necessário ele nascer de novo e Jesus veio obedecer ao plano que Deus tinha para ele. Ele, como filho, ele decidiu pagar o nosso preço, ele se identificou conosco e ele nos ensina que obedecer é um lugar de segurança. Então, no nosso dia a dia, nós precisamos entender que no nosso dia, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, Deus ele está nos orientando em instruções de obediência. Está comigo? Porque a nossa vida não se resume só no culto, em um domingo ou uma quinta-feira. Nós não temos duas vidas, nós não temos uma vida secular e a vida espiritual. Não, a vida é uma só. Onde Jesus ele nos ensina com sua vida o que é ser um filho obediente. E quando ele estava naquele Getsemane, ele nos ensina que nem sempre nós vamos fazer a nossa vontade. Você que decidiu entregar sua vida para Jesus, fique pronto para você entender que nem sempre você vai fazer a sua vontade. Mas quando você obedece ao Senhor, você vai ter êxito. E aqui o texto fala que o nome de Jesus foi exaltado porque ele obedeceu até a morte e morte de cruz. É um tema muito propício para nós falarmos de ceia, porque ceia é um momento onde nós fazemos uma reflexão. Todos os dias nós fazemos reflexão, mas a ceia nos traz um upper maior sobre nós entendermos o que aconteceu naquela cruz. Quando nós vamos ter um momento do pão, do suco de uva, não é só simplesmente um ritual religioso, não. Nós fazemos isso porque alguém obedeceu até a morte e morte de cruz. Alguém está me ensinando com sua vida que a obediência é um lugar de segurança. Eu quero ir lá para o Antigo Testamento. Abre comigo lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 4. Vamos aprender com um homem que não tinha o Espírito de Deus dentro dele. A antiga aliança, Deus não podia vir dentro do homem, mas sobre o homem. Vamos aprender um pouquinho sobre a vida de Davi, que eu gosto muito. 1 Samuel, capítulo 16, verso 4. Você está comigo? Diz assim: fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém.
Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Verso 5. Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Verso 6. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então preste atenção nessa leitura, o que está acontecendo aqui. Saul, ele foi levantado o rei de Israel, só que Saul começou a desobedecer o Senhor, e sua desobediência trouxe uma consequência para ele. A desobediência de Saul fez com que o Senhor o rejeitasse, porque a sua atitude de desobediência levou ele para um lugar de perigo. A desobediência nos leva a um lugar de perigo. Você está aqui, querido? Então, todos os dias nós temos a oportunidade de obedecer ou não obedecer ao Senhor. Porque todo momento Deus, ele quer de fato compartilhar coisas conosco. Sonhos, projetos. E nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, às direções do Senhor, porque Deus é um Deus de coisa nova. Deus, ele sempre está nos chamando para nós estarmos em movimento, produzindo para Ele. Porque toda vez que eu entendo sobre obediência, eu vou ficar mais seguro. Porque quando eu obedeço ao Senhor, eu sei que no final dá certo. E quando eu estou naquela situação de obediência, nem sempre o que o meu olho está me mostrando é o confortável, mas quando eu obedeço, existe graça, existe aceleração. A obediência promove bênção. Então aqui, Saul, ele, no meio do caminho, ele decidiu desobedecer a Deus. E porque o coração dele estava em desobediência, ele trouxe para ele, não foi Deus que quis tirar ele do trono, foi ele mesmo. Então veja que as nossas escolhas, as nossas decisões, podem mudar o nosso destino. Então nós estamos aqui no Verbo Retiro, estamos crescendo, estamos avançando. Tantos dons e talentos que tem na sua vida, e Deus, ele está falando com você. Deus, ele está falando comigo, querido. Deixa eu falar algo para você. Deus é aquele que nos capacitou, Deus foi aquele que nos deu dons e talentos. Agora, para que esses dons e talentos? É para eu ficar parado? Não, querido, é para nós estarmos em movimento. Estamos vivendo um crescimento exponencial na nossa igreja local. Agora é necessário de fato que nós venhamos entender que Deus, ele quer algo de nós nesse crescimento. Todos nós que estamos aqui, querido, temos algo a realizar em propósito para com Deus. Ou nós estamos aqui simplesmente para vir aqui, sentar aqui, ouvir uma boa palavra, estar em um ar-condicionado, ver toda a pintura, ver tudo o que está acontecendo na igreja e ir para casa. E acabou? Não, querido. Nós estamos aqui porque nós estamos aqui para cumprir um propósito. Jesus instituiu a igreja para cumprir um propósito. A igreja significa chamados para fora. Estamos aqui recebendo a palavra do Senhor, sendo exortado, andando em comunhão. Para quê? Para a gente cumprir o nosso propósito. E obedecer ao Senhor vai nos tirar do lugar de conforto. A obediência, querido, é algo extraordinário. Então nós observamos aqui que chegou uma nova oportunidade na casa de Jessé. E Samuel, ele identificou logo o primeiro filho de Jessé, e Deus o rejeitou. Vamos continuar a leitura? Amém? Você está aprendendo alguma coisa essa manhã? Amém. Glória a Deus. Vamos para o verso 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu:
ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Então perceba dentro desse contexto que Jessé, ele não levou o seu filho mais moço para estar diante do profeta. E a Bíblia fala que eles sacrificaram, né, a questão de purificação que era aquela época, para que o Senhor viesse falar com eles. E Davi não estava nesse processo de santificação ou purificação. Mas Davi, ele tinha um coração obediente, porque o seu pai mandou ele apacentar as ovelhas. O que ele estava fazendo? Então, querido, a obediência é você fazer aquilo que Deus te mandou. Pronto. Faz aquilo que ele te mandou, querido, e se agarra aquilo. E quando Davi chega lá, Davi, eu sempre falo isso, Davi poderia questionar e falar: vocês estão aqui, o profeta está aqui porque tem alguma coisa a acontecer. Por que você não me chamou, pai? O texto não fala que Davi fez nada, porque Davi tinha um coração de obediência. Lembra do coração? O profeta viu lá o filho mais velho, é esse. Prontamente o Senhor escolheu ele. E Deus falou com o profeta: não é isso não. Você vê o exterior, mas eu vejo o coração. E Davi estava lá apacentando, querido. Davi estava lá, ninguém estava vendo Davi, mas Davi estava lá trabalhando para o seu pai, porque ele decidiu obedecer o seu pai. Ele decidiu entender que obediência é você simplesmente fazer aquilo que te pediram para fazer. Você está comigo? Glória, glória a Deus. Aí vamos voltar, eu quero voltar. O verso 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. O que é mesa? Lugar de comunhão. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então, o fato de Davi ter o coração obediente levou ele à promoção. Davi não almejou o reinado. Davi não estava buscando nada para que ele fosse engrandecido. Davi só estava obedecendo. Enquanto ele estava obedecendo, Deus o estava promovendo. Ele como pastor, Deus já via ele como rei. Oh, aleluia! E Davi, vendo tudo aquilo, eu fico imaginando Davi, né, o mais moço. E o que está acontecendo aqui dentro dessa família? Deus chamou essa família porque Jesus é descendente de Davi. E está acontecendo muita coisa aqui, gente. Desculpa. Muita coisa está acontecendo dentro desse contexto. Nós poderíamos ficar aqui esmiuçando esse texto, mas nós vamos avançar um pouco mais. E eu quero continuar no verso 14. Diz assim: tendo-se retirado Saul da parte deste um espírito maligno, o atormentava. Verso 15. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado da parte de Deus te atormenta. Verso 16. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele lhe dedilhará e te acharás melhor. Disse, verso 17, capítulo 17, desculpa, ou verso 17. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele.
Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me teu filho, o que está com as ovelhas. Então presta atenção no que aconteceu aqui. Davi foi ungido rei, ele era pastor, foi ungido rei, promoção. Logo depois, ele foi promovido a estar com o rei. E se você for continuar lendo, você vai ver que ele se tornou escudeiro do rei. Ou seja, por causa de uma obediência, Davi foi recebendo promoções. Pastor de ovelhas. Chamaram ele, promovido rei. Logo depois chamaram ele porque ele tinha um bom testemunho. Ele era músico, ele tocava muito bem. Opa, o rei tá te chamando porque estou sabendo aí, falaram aí que você toca muito bem e o rei precisa de você. Vem cá. E logo depois disso, ele é promovido escudeiro do rei. Meu Deus do céu, em um ato de obediência. Tem coisas na nossa vida que se nós obedecermos ao Senhor, ao invés de demorar 10 anos, pode acelerar em um mês. Um ano. Agora, daqui a pouco. Porque Deus é um Deus de aceleração. Agora eu preciso estar pronto para a obediência, para obedecer e não titubear e não sair da posição. Porque a obediência é uma questão de coração. Está comigo? Aleluia! Quem está pronto aqui para viver um nível de obediência extraordinário no Senhor? Então é tempo de nós entendermos o que o Senhor tem para nós. Quais ferramentas, quais os dons, qual a aptidão que Deus te deu, qual o talento natural que Deus te deu, o que nós estamos fazendo com o que Deus colocou em nós. Precisamos ser obedientes. Precisamos de fato entender que Deus ele quer de fato que nós venhamos a estarmos em movimento, produzindo. Você está comigo, gente? Você está entendendo a mensagem? Você está compreendendo que Deus está nos chamando, colocando a ótica de Jesus em nós? Porque quando Jesus nos chamou, ele não errou. Pelo contrário, Jesus nos chamou porque ele sabe que nós somos capazes de cumprir o que ele colocou em nós. O propósito. Eu não estou falando de chamado, gente, ministerial. Eu estou falando de nós cumprirmos o propósito. Cada um de nós foi chamado para cumprir um propósito. Vamos para o capítulo 17, verso 1. Então, ele era pastor de ovelha, foi promovido rei, né? Era um bom músico, foi promovido também, depois se tornou escudeiro. Promoções. 1 Samuel 17:1 diz assim: ajuntaram os filisteus e as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Afés Damim. Verso 2. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. Ali ordenaram a batalha contra os filisteus. O que está acontecendo aqui dentro desse contexto? Os filisteus, que eram inimigos de Israel, se levantaram contra Israel. E logo depois, se você for continuar lendo, vai falar de um homem chamado Golias. E esse homem, ele tinha toda a pompa de um grande soldado. E Golias começa a afrontar o exército do Deus vivo. Golias começa a zombar do exército do Deus vivo, que é o exército de Israel. E Saul, ele já estava meio atormentado, não sabia o que fazer, ele ficou perdido, porque ele ficou com medo, porque Golias de fato começou a zombar. Ué, eu sou um homem só, se vocês tiverem alguém, um homem como eu, e lutarmos, se eu perder, o meu povo se torna escravo de vocês, mas se um de vocês, esse homem que lutar contra mim, perder, vocês serão o meu servo. E todo mundo ficou olhando para a aparência de Golias. E aquela aparência trouxe no exército de Israel medo. E a Bíblia fala aqui, se você continuar lendo, que Davi, ele foi promovido mais uma coisa. Davi, ele foi promovido a trabalhar no delivery. Porque o seu pai sabia que seus filhos estavam na guerra. E seu pai falou: Davi, vá lá ver como estão os seus filhos, leva lá a marmita para eles, a comida deles, e vê como eles estão. Ou seja, ele era pastor de ovelhas, foi promovido rei, tocava, né, um instrumentista, foi promovido também a tocar para o rei, se tornou escudeiro e agora está trabalhando como delivery. O que me chama a atenção na vida de Davi, eu não vejo ele questionando em nada.
Gente, ele foi ungido rei. No dia seguinte, ele estava lá chamado para tocar no palácio do rei. Soberba não tinha lugar no coração de Davi. Porque Davi não almejava o reinado, mas Deus já via o coração de Davi. E ele continuou o mesmo pastor. Foi lá levar a comida para os seus irmãos. Foi lá fazer aquilo que seu pai lhe tinha dado. E a Bíblia fala, logo depois, que ele, antes de ir, né, para levar comida para os seus irmãos, ele deixou uma pessoa responsável pelo aprisco que ele tinha tomado conta, que ele estava tomando conta. O que é isso? Responsabilidade. Querida, a obediência vai nos colocar em uma rota para nós analisarmos a nossa vida. Davi cumpriu cabalmente tudo que Deus tinha colocado em suas mãos. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, querido? Qual o nosso nível de obediência? Davi estava lá passando, ele poderia muito bem, agora eu sou rei, sou escudeiro, trabalho no delivery, agora eu vou deixar as ovelhas de qualquer forma. Não, querido. Ele separou uma pessoa, ele treinou uma pessoa para guardar as ovelhas de seu pai, porque ele continuava como pastor de ovelhas. Ele só estava fazendo outro trabalho, que era delivery, levar comida para os seus irmãos. Quando o nosso coração de obediência está no lugar certo, querido, coisas vão acontecendo, promovendo, tem promoções, graça, unção. A promoção no reino é mais trabalho. Você está fazendo algo para o Senhor em excelência, daqui a pouco Deus te promove, vai te promovendo. Por quê? Porque Deus quer um coração fiel, obediente. Lembra do texto que nós lemos? Filipenses? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que foi obediente até a morte de cruz. Você não precisa morrer como Jesus morreu a morte de cruz, mas seja obediente, mas precisamos ter a mesma atitude que ele teve. Eu não preciso morrer de novo naquela cruz, mas eu vou imitar a atitude dele. Ser obediente até a morte de cruz. Ou seja, é uma decisão minha. Obedecer o que o Senhor tem para mim. As coisas novas que Deus tem colocado em meu coração. Então é tempo de nós analisarmos, querido, quantas coisas Deus tem colocado no seu coração. Será que nós vamos enterrar, vamos cavar e vamos deixar o nosso talento lá? É um momento para nós pensarmos, refletirmos, querido. O momento da ceia é o momento de nós refletirmos. Qual o talento que Deus tem colocado em você? Para você pode parecer algo tão simples, mas para Deus é tudo que Deus necessita. É você entender, eu entender e eu fazer aquilo que Deus me chamou. Amém? Glória a Deus. Então nós percebemos que Davi ele foi fiel. Vamos para o verso 20. Diz assim, verso 20, tá? Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, foi o que eu falei, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegando ao acampamento, já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Verso 22. Davi, deixando os que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Verso 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que veio subindo do exército dos filisteus, ou do Elista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Quando Davi ouviu tudo que o gigante falava, que estava afrontando o exército de Deus vivo, se você continuar lendo depois em casa, você vai ver que Davi ele se indignou. Ele falou, quem é esse incircunciso? Filisteu. Ao decorrer da narrativa, se você continuar lendo, Davi ouviu. Foi a primeira vez que Davi ele tomou um posicionamento totalmente diferente dos outros. Antes ele estava obedecendo, recebendo aquilo que estavam colocando para ele. Nessa hora que Davi ele ouviu o que falavam do Deus dele, ele se indignou. A fé vem pelo ouvir, não é assim?
e ouvia a palavra. Davi, ele tinha tanta comunhão com o Senhor que quando ele ouviu algo que arranhou dentro dele, ele falou, opa, quem é este? Incircunciso filisteu. E ele começa a detalhar, ele fala, né? Estou aqui parafraseando, colocando dentro de um contexto para a gente entender a mensagem. Ele começa a falar dos seus secretos, que ele já era experimentado pelo Senhor. Porque Davi já tinha vencido urso e leão. Não sei contar você, mas quem aqui já foi no Bioparque aqui? Lá na Quinta da Boa Vista. O leão fica na jaula, querido. Porque se ele se soltar, dá problema. Não é assim? Ele é muito mais forte do que nós. Mas a Bíblia fala que Davi começa a falar, leão? Porque o leão tentou pegar as ovelhas do meu pai. Olha só o cuidado, o zelo, a obediência. Eu acabei com ele. O urso também acabei. Quando você está no lugar de obediência, querido, vai vir desafio, vai vir muitas coisas para tentar te tirar, mas se você permanecer, querido, existe graça, existe unção para você cumprir cabalmente tudo que Deus tem colocado em seu coração. E Davi ouviu, e Davi se indignou. Quem é este? Davi, ele não ficou calado não, irmão. Se indignou. Quem é este incircunciso? Quem é esse sem aliança? Quem está falando? Esse homem é louco. Hoje mesmo, aleluia. Hoje mesmo eu vou passar a cabeça dele. Vai acabar essa questão do exército de Deus. Está passando vergonha. Um jovem que seu pai não tinha dado oportunidade. Um jovem que não tinha tanto crédito na sua casa. Um jovem que era obediente. Olha o que Deus fez na vida dele, querido. Foi promovendo, até que a oportunidade chegou. E nós sabemos a grande história. Davi contra Golias. Não é assim, gente? Todo mundo sabe dessa história. Alguém que no natural não tinha probabilidade de vencer aquele gigante. Mas Davi estava debaixo de obediência. E quando você está debaixo de obediência, Deus, ele garante. Quando você está debaixo de obediência, é Deus que cumpre as promessas. Quando você está debaixo de obediência, existe promoção vindo da parte do Senhor sobre a nossa vida. O que é uma funda diante de um gigante? Se você for ler no próprio verso 17, você vai ver como que era a armadura de Golias, querido. Naturalmente não tinha como, mas Deus é o Deus do impossível. Deus pega aquilo que é natural, querido, e traz uma potencialização sobrenatural, aonde uma funda e uma pedra fez com que um gigante que era todo fortão, aquele que tinha todo, né, a pompa, caísse diante de Davi. É tempo de nós, queridos, cercarmos o nosso coração. Quantas coisas que Deus tem colocado no nosso coração, querido. Será que nós vamos nos acovardar como o exército de Israel se acovardou diante daquele insulto? Quantos insultos, querido, se levantam contra nós? Será que nós vamos ficar calados com medo? Ei, querido, você tem uma aliança com Deus vivo. Aliançado. Nós temos uma aliança, querido, onde Deus garante a parte dele. A nossa parte é obedecer, a parte de Deus é ele cumprir. Em Cristo nós somos habilitados, querido, porque ele se identificou conosco. Na nossa força nós não conseguiríamos obedecer ao Senhor, mas em Cristo nós conseguimos. O primeiro Adão veio e fez uma bagunça. O último Adão veio e resolveu tudo. Eu preciso imitar o último Adão. Cristo é o nosso maior exemplo de obediência. Nele nós podemos, nele nós conseguimos, porque ele nos deu o aval, ele nos deu o nome dele, ele nos deu a vida dele. Então, se eu obedecer, querido, no final tudo dá certo. Então perceba, entenda, tem muita coisa para acontecer ainda esse ano. 2024 ainda não acabou, querido. Enquanto eu preparava essa mensagem, foi até essa mensagem inspirada, querido. Foi inspiração vindo da parte do Senhor. Até minha esposa falou, o que você vai falar? Eu falei, não sei. Deus está comunicando algumas coisas, vamos lá na inspiração. Inspiração. Enquanto eu estava nessa inspiração, Deus estava falando comigo. Pessoas que estavam no culto de manhã,
com chamados, enterrados, dons, pessoas acovardadas. Deus está mandando te dizer, é tempo de você se levantar. Afiar a ferramenta. Fazer aquilo que Deus te chamou, porque se você ficar no lugar de desobediência, você vai trazer para você dano. Deus está falando com alguém aqui essa manhã. Para de se acovardar. Abre tua boca, fala aquilo que Deus te mandou você falar. Não inventa nada, só fala. Lembra de obediência? O que Davi foi chamado para fazer? Apacentar as ovelhas do seu pai. Ele estava lá, querido, apacentando. Ele não inventou nada. Davi não estava inventando nada, querido, mas porque ele tinha um ato de obediência. Chegou promoção para ele. É tempo de fato, querido, de nós analisarmos a nossa vida. É tempo de fato de nós fazermos aquilo que Deus nos chamou. Amém? Então aprendemos aqui um pouquinho com Davi, que estava na antiga aliança, que não tinha o Espírito de Deus dentro dele. Se Davi promoveu tudo isso, imagina nós, querido. Não estou aqui menosprezando Davi, mas nós estamos em uma aliança superior, onde Deus fala conosco diretamente. No nosso dia a dia, quantas coisas Deus tem colocado no nosso coração, querido. Quantos projetos. Só que às vezes nós ficamos com a nossa ótica humana. Eu? Isso? Não, isso não é para mim não. Isso é para o Valzinho lá. Isso é para fulano, Beltrano, para Karine, para Núcia, Andréia, Marcelo. Não, isso não é para mim não. A ótica humana. Vamos colocar a ótica de Cristo? Porque se Ele me chamou, Ele vai me capacitar. Ele vai me capacitar no decorrer do caminho. Capacitação vindo da parte do Senhor. Querido, tem muita gente para ser alcançada. Tem dons, tem pessoas que é só você que vai alcançar. Tem talentos que Deus depositou em você para você servir a Ele. Davi ele tocava muito bem e a fama dele chegou ao palácio. Davi não era qualquer um músico não, querido. Tocava muito bem. Que as pessoas, quando o ouviam tocar, isso aí toca. Quando ele toca tem alguma coisa diferente. Quando você está na sua forma de obediência, pessoas estão te vendo. Pessoas estão preparando o teu currículo. Pessoas estão olhando para você, não, fulano é capaz. Não, esse eu conheço. Não, esse aí quando fala, ele cumpre. Esse é assim, sim, não, esse não negocia a princípio, não. Tem alguém aqui, pelo amor de Deus, ajuda o pregador. É só pregar, né? Apesar que eu estou ensinando um pouquinho, né? Então perceba, querido, que Deus está nos colocando em movimento. Vamos ler mais uma história. Gênesis capítulo 12, verso 1. Gênesis 12, 1. Então nós aprendemos que Davi foi obediente e o levou à promoção. Gênesis 12, 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Então, dentro desse contexto aqui, Abrão era um homem que ele era bem sucedido. Abrão tinha muitas posses. Só que faltava algo na vida de Abrão, um filho. Sua esposa não podia ter filho e Abrão estava vivendo a sua vida. E Deus viu no coração de Abrão um coração obediente. E Deus se apresenta para Abrão: sai da tua terra, da tua parentela. E Deus faz uma promessa para ele: de ti farei pai de nações, de uma grande nação. Mas como? Se ele não tinha filho natural com sua esposa. E porque Abraão obedeceu, Isaac nasceu. E Abraão foi crescendo em obediência. Eu sei que ao decorrer da caminhada, Abraão deu alguns vacilos. É assim com a gente também. Não é? Às vezes Deus coloca algo no nosso coração, às vezes nós ficamos: será que é da minha cabeça? Será que é para eu falar? Será? Elimina o será e obedece. Fica pronto a discernir o momento de comunhão. Quanto mais você tem comunhão com o Senhor, mais você fica apto para discernir a voz dele.
Se você está no nível ainda do será, é porque você ainda não está experimentado de fato de ouvir a voz do Senhor. Então você precisa aumentar essa comunhão com o Senhor. Você está aqui? Deus está querendo comunhão. Deus está querendo te mostrar coisas novas. Ontem eu estava lá na festa dos estados. Estava na hora do louvor lá. Tinha uma banda tocando e tinha um jovem há mais tempo, né? Não era tão jovem assim. E a forma dele adorar me chamou a atenção. Eu estava lá sentado, estava cansado, tinha ido direto do trabalho. Fui em casa, né? Na verdade, tomei um banho. Estava lá com a minha esposa. E aquele jovem me chamou a atenção. E a música toda, ele mergulhado no Senhor. E Deus comunicou algumas coisas no meu coração para comunicar aquele jovem. Só que antes disso, uma senhora foi mais rápida que eu. Porque eu estava discernindo qual é o momento de falar, amém? Sabedoria. Logo depois, um outro rapaz foi na minha frente. Eu entendi que a minha parte era testificar o que os outros estavam falando. Quem está entendendo, diz amém. Pronto, rápido, discernindo tempos e estações, qual o momento. Recebi uma palavra para falar, não é para orar, é para ir. Como? Quando, Senhor? Fala comigo. Comunhão, obediência, e Deus vai te mostrando. Está comigo? Só que isso é para o nosso dia a dia. Querido, obedecer o Senhor não traz dano nenhum. Pelo contrário, nós crescemos como pessoa, como cidadão, como filhos de Deus, como servo do Senhor. Porque nós ficamos prontos para, de repente, Deus nos dar uma inspiração que a gente não está acostumado. Quem está pronto para isso? Será que a gente está pronto para obedecer? Você falou que está pronto, mas está pronto para obedecer? Qual é o nosso nível de obediência nesse sentido? Porque se a gente não obedece nas coisas pequenas, como que nós vamos obedecer nas coisas grandes? Quem está aqui diz amém, pelo amor de Deus. Nas coisas pequenininhas, Deus está falando conosco e a gente não está obedecendo. Como que a gente vai orar pelo paralítico se Deus nos mandar? Se Deus manda, às vezes, a gente mandar uma mensagem para alguém, abraçar alguém, a gente não faz. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Estou pregando para mim, né? Então é tempo de fato, querido, de nós obedecermos ao Senhor. Então ele fala, sê tu uma bênção. Vamos para o verso capítulo 15. A gente já está finalizando a mensagem, amém? Você está aprendendo alguma coisa essa manhã, querido? Glória a Deus. Gênesis 15, 3 diz assim, disse mais Abrão, a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, será o seu herdeiro. Verso 5, quero que você preste atenção. Então conduziu-o até fora e disse, olhe para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. Verso 6, e ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Ao decorrer aqui da caminhada, já no capítulo 15, Abraão começa a questionar o Senhor, mas Senhor, quando vai ser? Não é assim com você nem comigo, né? Deus fala algo conosco, está demorando, Senhor. Quando vai ser? Davi foi ungido rei. Vamos voltar, abrir um parêntese, vamos voltar aqui para Davi. Davi foi ungido rei. Só que ele não entrou no palácio no dia seguinte. Houve um tempo de preparação. Ele passou aproximadamente 25 anos para entrar no palácio. Aproximadamente. Está comigo? Deus nos comunicou algo, eu vou obedecer. Só que não é necessariamente que vai ser naquele momento. Pode ser algumas acelerações? Pode. Mas não quer dizer que vai ser naquele momento. Porque no tempo, para nós chegarmos, existe preparação. Para onde Deus nos chamou, existe uma preparação. Davi não estava pronto naquele momento para ser rei. Ele precisou ser aprimorado ao decorrer do caminho. Abraão também. Abraão demorou mais ou menos 25 anos para que Isaac nascesse. Tempo de preparação. E no Rema nós temos uma frase, né? Tempo de preparação não é tempo perdido. Eu lembro, querido, quando eu vim para cá,
cheguei aqui para ajudar o pastor Marcelo, debaixo de uma direção de Deus. E eu falei, pastor, estou aqui para servir o senhor. O que está precisando? Ele falou, Valzinho, precisando que mexa no som. Nunca mexi no som. Precisando da igreja de criança. Eu dava aula lá na pedra. Tá mais tranquilo. Eu comecei a aprender a mexer no som. Aprendi e tal. A Graça me assistiu naquele tempo, né? Fiquei um tempo como líder lá e tal. Depois passei o bastão. Amém? Porque se eu tiver no lugar onde Deus não me chamou, não vai ter graça. Vai ficar pesado. E eu percebi que o meu tempo ali no som já tinha acabado. Então é necessário passar o bastão. No reino, ouça isso. No reino não existe cadeira cativa. Hoje eu estou fazendo, amanhã eu posso não fazer. Hoje eu sou líder, amanhã eu posso ser liderado. Quem está aqui diz amém, pelo amor de Deus. Pronto, coração obediente. Aí, estou lá no complexo penitenciário de Bangu. Uma aula lá e precisava de alguém mexer no som lá. Adivinha quem estava lá? Então, tem coisas que Deus está te preparando hoje para o amanhã. Você não sabe do amanhã, mas Deus já está lá. Deus já está no amanhã, querido. Por isso tem coisa que você está fazendo hoje que você não entende, que você não compreende. Seja obediente. Seja fiel. Quando chega lá, você vai entender. Agora eu sei por que eu estava fazendo aquilo lá. Então é importante entendermos, querido, que Deus está falando conosco essa manhã. E Abraão, ele foi esticado pelo Senhor e ele falou Deus chamou ele e falou, olha para o céu. Se você conseguir contar as estrelas, assim será a sua descendência. Deus colocou em Abraão uma imagem. Toda vez que ficava de noite e Abraão ia dormir, ele olhava para onde, gente? E o céu dava uma mensagem para ele, assim será a sua descendência, as estrelas. Toda vez que chegava a noite, quando Abraão ia dormir, tinha uma mensagem que Deus colocou lá nas estrelas. Se você conseguir contar, assim será a sua descendência. Deus colocou em Abraão uma imagem. Deus colocou em Cristo uma imagem em nós. Quando Gênesis fala, façamos a nossa imagem e semelhança, a palavra é tselen, imagem. Quando o homem peca, aquela imagem fica distorcida. Jesus, ele veio restaurar essa imagem. Quando nós recebemos ele como Salvador, existe uma imagem em nós. O Filho de Deus está em nós. Nós fomos marcados pelo sangue. E Abraão, ele foi convocado pelo Senhor para viver essa experiência. E ele foi imputado como justo. Aquilo foi imputado a ele como justiça. Então Deus estava chamando Abraão para um nível maior. Essa manhã, Deus está nos chamando para um nível maior de obediência. Está sendo fiel até aqui? Ei, tem um nível novo. Vamos subir mais um degrau? Vamos subir mais um sarrafo? Vamos aumentar? Quem está pronto para aumentar o nível de obediência ao Senhor, levanta a mão e diz glória a Deus. Oh, aleluia. Deus está vendo isso. Aleluia. Queria chamar os irmãos que vão servir a ceia. Para a gente celebrar junto. Eu quero ler o texto lá da ceia. Você foi abençoado?